Luiz Alberto, Ele mesmo. pô, rapaz, você Prazer ter desculpa você aqui, aqui. mas tive que baixar aqui o aplicativo, eu não tinha. Há muito tempo Aham, que eu não usava o Zoom aqui. Qual o melhor formato para você? Assim? Não, assim. horizontal. Porque esse vídeo vai para o ar. Isso. Perfe- Perfeito, perfeito. Pô, muito obrigado pelo convite, hein? Olha, eu que estou muito feliz de você ter aceitado. Seja bem-vindo. Eu conheço você há muitos anos, né? Da É, televisão, né? De todas as novelas, de tanta história que você teve para contar. é. 40 anos de carreira, Jaime. 40 anos, meu velho, passa rápido, a gente nem percebe. Felizmente foram 40 anos muito bem aproveitados, né? E com Uhum. muita sorte, com muito privilégio de ter Uhum. realizado todos esses trabalhos, ter Uhum. contracenado e atuado com tantas pessoas incríveis, né? Uhum. Então eu me sinto muito gratificado com tudo isso. Tem aqui Bom, de lá para cá você nunca mais parou, né? É, só agora na pandemia, né? Só o efeito pandemia. É, você começou fazendo teatro, não é? Isso. E você fez teatro amador. Uhum. Depois você foi para o Teatro Martins Pena. É, a Teve Escola de algo. Teatro Martins Pena, né? E aí teve professores como José Wilker, Mona Lazar, Denise Stocos, Gilmito Brandão, Alcione Sim. Araújo, e é um timaço para. É um, Nossa, ti- foi um. assim, foi uma abertura, não Uhum, só naquilo que se trata o nosso ofício de atuar, mas uma abertura geral de vida, né? De aham, conhecimento, de aham, provocações e criatividade, porque os aham, professores que o Wilker levou, pela sua. Ele foi ser diretor de uma escola pública, né? A, uhum, a segunda escola mais antiga de interpretação, ou a primeira, não tenho bem certeza agora. uhum, E ele levou um time de professores, pelo seu prestígio pessoal, impensável, né? Então, nós tivemos essa oportunidade de ter aula não só com esses grandes nomes, mas também porque eles eram muito jovens e eles estavam realizando um projeto que eles acreditavam muito, né, do ensino da arte de representar. E não era só um trabalho sobre teatro, tínhamos aulas, por exemplo, de mitologia com Junito Souza Brandão, dos mestres, Nossa, né, que do espetáculo, né? assunto, várias presenças, como Rui Guerra, falando de cinema, enfim, Uhum. um- uma oportunidade única que o É, Wilker nos proporcionou. e pena que não existe mais, mas apesar de termos boas escolas de teatro, mas não existe mais isso, né? Essa, É, essa, infelizmente não. esse, né? Essa coisa linda que é reunir tantos profissionais incríveis Uhum. para você É, aprender. profissionais incríveis com muito entusiasmo e muita paixão. Eu estou tendo a sorte agora, no nosso espetáculo, de reencontrar uma das professoras da escola, a Rose Gonçalves, preparadora vocal, uma das melhores do Brasil. E aí e a gente, nos nossos encontros, às vezes, ficamos rememorando, né, como aquele momento foi importante, como ele foi rico, como foi fértil, né? E então, assim, eu não tenho uma visão saudosista, né, em relação a absolutamente nada, Sim, sim. mas eu tenho certeza de que a gente viveu um momento muito especial. Com certeza. É, Foram década de 80, privilegiados né? com um momento incrível, né? Na Década de verdade. 80, década de É, 80, um momento especialíssimo para a arte.
né, para a É, renovação da arte. renovação Mas, exato. era totalmente em ebulição, digamos assim, É. E esses anos. entrelaçadas, né? É, Atividades entrelaçadas, músicos, ex- cantores, poetas, exatamente. artistas plásticos, enfim. Então era um momento muito, foi um Uhum. momento muito especial, né? Bem, agora você está celebrando os seus 40 anos com uma peça que é extremamente forte e que Uhum. toca num assunto extremamente nunca tocado no teatro, Sim, nunca abordado no teatro. A exatamente. peça A Quebra, Uhum. e, que você concebeu, né? E e a peça fala dos abusos sexuais por membros da Igreja Católica. Sim, sim. Isso é corajoso, maravilhoso e um assunto que não se toca. É um assunto que a gente se fala, mas assim, não tem É, números como eu tenho aqui que nós vamos desenvolver ainda esse assunto. Como surgiu isso na sua uhum. cabeça? Então, há muitos anos eu venho procurando textos Hum, para montar, né? E textos que eu pudesse, de alguma forma, comemorar esses 40 anos, toda essa trajetória, enfim. E já estava, inclusive, com um texto sendo negociado, um monólogo também, quando me encontrei com o meu agente, o Marcos Montenegro, e ele sugeriu, no meio da meu conversa, querido Marcos, meu é, querido Marcos. sugeriu, no meio da nossa conversa, que eu fizesse um espetáculo sobre esse tema. Eu, naquele momento, achei meio estranho, e como já estava envolvido no outro processo, confesso que eu esqueci, deixei aquilo de lado, não tinha muito a ver com o que eu estava pretendendo fazer, né? Não entendia uma celebração abordando uma temática tão sensível como essa. Passado um tempo, o projeto não andou, e eu, numa noite, me lembrei dessa conversa com o Marcos e comecei a pesquisar. E fui arrebatado, né, de forma irreversível, não só pelo tema, né, mas por tudo que já havia no mundo, acontecendo no mundo, né, Só um minuto. em relação. Feche as janelas, por favor. Todas. Enfim, E as enfim, janelas tudo estão que está. com o barulho de coisa. É, Desculpe, tá? nada Continua. que isso. Então, fui arrebatado por esse tema e pude, durante a minha pesquisa, conhecer vários livros, documentários, filmes, com depoimentos de inúmeras vítimas, inúmeras, pelo mundo todo. E constatei um grande silêncio no Brasil, né? Paralelo a isso, vi também o que acontecia a partir do posicionamento do Papa Francisco contra tudo isso, desde o início do seu pontificado, e aquilo me mexeu muito. E eu tive a certeza que era sobre isso que eu gostaria de falar. Não tinha a menor ideia de como seria fazer isso no teatro, como teatralizar esse tema. E comecei a ficar pensando, pesquisando mais, né? E constatando algumas coisas, tipo, quando se tratava do assunto, se falava sobre o pedófilo, mas muito pouco sobre a vítima. Pouquíssimas vezes elas tinham voz, né? E aquilo reverberou de uma forma muito orgânica para que eu fizesse o nosso espetáculo como de uma forma documental. E eu Sim. elegi 4 personagens para estarem em cena fazendo seus depoimentos. Um cardeal, o jornalista, um padre abusador e uma das vítimas, um homem já maduro que fala pela primeira vez sobre o que passou. E descobri também, quer dizer, que a partir daquele movimento em Boston, que gerou o filme Spotlight, que foi vencedor de Sim. Oscar, inclusive, no início da década de Uhum. 2000, né? Ah, muitos movimentos começaram a aparecer no mundo
não só como matérias jornalísticas, esses documentários que eu já falei, filmes, livros, mas também com comissões que começaram a apurar esses casos de forma independente em vários países. Então, muita coisa veio à tona e se descobriu um número assustador de casos, mas tudo também como estatísticas, né? Então, Sim. eu senti muito a necessidade de, através do jornalista, que é o personagem que dá voz a todo o meu, a toda, tudo isso que aconteceu comigo nas pesquisas, né? Através dele, colocar em cena, né, o que é exatamente um abuso sexual de menores e o que é a utilização da fé para isso. Então, quando um dos personagens da vítima chega, você já conhece muito daquilo que é esse processo tão devastador, né? Ah, a gente e aí eu fiz um convite para Regiana Antonini, uma autora amiga, querida, que trouxe um texto lindo, sensível, inteligente e muito sincero. Trabalhamos durante alguns meses juntos e Regiana, pô, fez um trabalho além do que eu poderia sonhar, um trabalho belíssimo. E dando vida a esses personagens, e teatralizando aquelas ideias minhas iniciais. O espetáculo é um espetáculo simples, direto, objetivo, um espetáculo de texto, de, de histórias, mas principalmente é um espetáculo muito humano, né? É necessário olharmos para as vítimas, seja quais forem, em qualquer caso, sobre qualquer abuso, não só Sim, sim, relacionado à Igreja Católica, mas sim. como pessoas, não como números, não como estatísticas. E, Exatamente. e nesse caso, o abuso é infantil. Então, a gente está falando de crianças. E há, coincidentemente, um movimento muito grande atualmente no mundo. Para você ter uma ideia, agora, em fevereiro de 2023, em Portugal, uma comissão identificou vários casos, inclusive a saída do Papa agora lá, teve um encontro com algumas dessas vítimas. Em março, na Bolívia, em junho, na Espanha, nos Estados Unidos a toda hora. Ou seja, esse movimento está muito grande no mundo. E eu achei que o teatro seria um local necessário para essa discussão e essa Ideal, reflexão, necessário, né? lógico. Então, eu me sinto muito privilegiado, muito honrado e sei da responsabilidade. Sabemos todos, né, da nossa equipe de produção, nossa equipe artística, da nossa responsabilidade. Outro dia, conversando com eles, né, com algumas das pessoas da nossa equipe, eu falei, a quebra não é um monólogo, né? A quebra são muitas vozes, não só as vozes nossas, da nossa equipe, mas as vozes de todos que passaram por esse problema, né? Até do A gente, público, até da plateia. possivelmente, possivelmente, né? Desejamos, não é um espetáculo triste, não é um espetáculo Sim, é um espetáculo sensível, né? Temos uma intenção e tomara que a gente consiga de sensibilizar as pessoas, de deixá-las atentas, né? E saberem que não é um problema passado, é um problema atual, né? Tanto é que a luta do Papa Francisco é imensa, né? Contra grupos conservadores dentro da igreja que fizeram uma teia de proteção, né? exatamente. Esse é o grande problema, essa teia de Exatamente. proteção que vem, inclusive, abafando alguns casos, né? Abafando Sim, algumas sim, situações. Então, é sim, sim. muito necessário Uhum, se discutir, botar em pauta e mostrar através sim, da sim. arte, né? Foi Uhum, espetacular essa sua ideia, uhum. maravilhosa. Através da arte, botar em discussão esse assunto. Porque Exatamente. pode não acontecer comigo, mas aconteceu com o cara do lado, com o meu vizinho, com o Uhum, meu parente. sim.
Porque... Existem diversos documentários na internet, não só no Uhum. YouTube. Uhum. No YouTube tem documentários de um diretor polonês que foram fundamentais para a minha pesquisa, mas existe na própria Netflix, lá tem pelo menos uns 4 ou 5 documentários sobre esse Sim. tema, Aham. né? Então, quando as pessoas tiverem oportunidade também de fazer essa pesquisa, de conhecerem e verem o que está acontecendo, né? E, e o quanto essa marca fica para sempre na vida das pessoas, o quanto a gente pode fazer, né, pensando e falando sobre esses casos, né, o que a gente pode fazer para que não aconteça mais, ou que pelo menos essas pessoas tenham voz e possa ter realmente um lugar Claro, para esse questionamento, né? exatamente, exatamente, porque É, hum, como foi abafado há muitos anos isso, vem sido abafado, talvez até aqui no Brasil ainda seja um pouco mais difícil, como o resto do mundo eu vejo que está falando. sim, sim. É. Tem uma coisa que é importante frisar, eu tomo esse cuidado sempre, né? Que não é um espetáculo contra a Igreja Católica. Pelo contrário, Uhum, né? É um espetáculo que aborda um problema que tem já um grande número de pessoas combatendo, sim. e temos recebido, durante esse período agora que começamos a falar sobre o espetáculo, um apoio muito grande de comunidades católicas, de católicos praticantes, que já estavam e já estão sensibilizados e se movimentando contra esse problema, né? Então esse apoio e também de sacerdotes, né, esse apoio é, reforça a importância e a atualidade do nosso trabalho, né? Você é E claro que católico? eu sou, minha formação é católica, eu estudei em colégio de padres, como Uhum, diz o jornalista, eu tenho esse DNA católico em mim, né? uhum, eu Eu também tenho. sou Uhum, uma pessoa de muita fé. uhum, E uma das coisas mais interessantes durante o processo de ensaio, que está refletido no personagem do jornalista, foi o confronto dessas ideias, né? A minha fé, o quanto saber disso tudo, ver isso tudo, conhecer as vítimas, conhecer abusadores, o quanto isso abalaria a minha fé e a minha uhum, relação com a espiritualidade, com a uhum. religiosidade, né? E foi muito interessante porque, não só comigo, mas com várias outras pessoas da equipe, não só tivemos certeza de que uma coisa não tem nada a ver A ver com com a a outra, outra, pelo contrário, exatamente. porque nós não falamos, Uhum. nós falamos de criminosos, né? Nós estamos falando sobre crimes, não estamos Uma falando coisa colabora com a sobre. outra, muito pelo Exatamente, contrário, uma coisa colabora com a outra, né? exatamente. Então, no meu caso, reforçou a minha fé, reforçou. Eu não sou um católico praticante, mas eu Uhum, tenho uma formação que me acompanha até hoje, uma formação ética, não só uma formação acadêmica do Colégio uhum, Jesuíta, onde eu estudei, e onde eu comecei a fazer teatro, né? Meu primeiro espetáculo foi sobre a vida de São Francisco de Assis, e o meu primeiro personagem foi o Frei Leão, um grande amigo dele. uhum, Então, quando juntou tudo isso, né, essa minha formação, esse meu início no teatro, e com uhum. essa temática, é, um filme passou na minha É. cabeça, né? Inevitável não É, pensar, né? É, felizmente, no meu colégio, o Colégio Anchieta de Nova Friburgo, nenhum caso aconteceu, nem quando eu estava lá, nem depois que eu saí, esses anos todos, felizmente, uhum, nunca houve nenhum caso de pedofilia ou qualquer coisa semelhante. uhum. Então, não é uma questão é, só do tema, né, pedofilia na igreja, não é isso. É além, é como
reagimos, né, com a nossa fé, com a nossa religiosidade perante tudo isso, né? É a sensibilidade com que o assunto é abordado Uhum. e também o fato de que precisa ser abordado, né? Necessário, Achamos, né? é necessário demais. Uhum. E eu estou vendo que vocês tomaram muito cuidado em relação ao construir esse espetáculo e Uhum. construir esse diálogo, né? Uhum. E preocupado com o público, né? Não, sim, Você acha que vai haver alguma reação de assim de católicos mais ferrenhos e você olha, acredita que ah, é possível que sim, né? Mas eu uhum, tenho tomado contato, tenho tido uhum, encontros com católicos muito fervorosos que praticam sua fé de uma forma muito grande, com muita verdade, com muita sinceridade, né? E tenho tido uma resposta maravilhosa, que porque bom. quando você tem é, fé em alguma religião, seja qual for, você tem que saber que os seus padres, pastores, ou pai de santo, ou o que seja, são seres humanos como todos nós, né? Exatamente. E saber Então, também que essa abordagem que você faz em A Quebra, essa abordagem que você faz, ela também pode passear por todas essas religiões que você falou. não, Qualquer qualquer instituição, instituição, não só religiosa, né? Nesse caso, a quebra, o meu espetáculo, é sobre esse sim. foco, né? Uhum, Mas é óbvio que serve para qualquer outra é instituição. lógico, é claro. Quando você fala da preocupação com o público, a gente tem a preocupação óbvia com o público, mas não no sentido de fazer alguma coisa para agradar, para Sim, não desagradar, assim, enfim. uhum, É mais no sentido de que estamos fazendo teatro, né? As pessoas sairão de casa para nos assistir. Então, a preocupação é que o nosso espetáculo chegue nas pessoas, né? Que o nosso espetáculo dialogue com elas, que o nosso espetáculo aborde essas questões com todo o conceito original, né? Do qual ele surgiu, né? Que foi o quanto aquilo bateu em mim, né? Um cara uhum, que já tem idade, tem uma formação católica, tem uma trajetória profissional, e uhum. quanto aquilo foi, foi o quanto aquilo me sensibilizou e o quanto eu percebi a necessidade e a importância de falar sobre isso. Então, Certo. essa é a nossa preocupação com o público, oferecer teatro, Um um bom teatro, espetáculo que um bom espetáculo, né? E um espetáculo que possa ser levado adiante, possa transitar por muitos lugares, né? E a gente está muito principalmente feliz, aqui em São Paulo. é, Esperamos. sim, sim, e a gente está muito feliz, nossa estreia no Teatro das Artes, um teatro com uma tradição e uma importância imensa aqui no Rio de Janeiro. Fomos Uhum. acolhidos assim de uma forma que não há como descrever, e estamos muito gratos e felizes de nossa estreia estar acontecendo nesse palco tão importante. No dia 4 de setembro 4 de setembro. estaremos abrindo a cortina, literalmente abrindo a cortina. Beleza. E a gente aqui torcendo para que você venha para São Paulo. Com É, certeza iremos. e meus amigos do Rio. Mas nós estaremos lá para fazer a cobertura Que coisa boa. naturalmente, da Que... estreia. Estaremos lá. Portfólio cobre tudo. É Uhum, a única revista que cobre teatro e cinema, e faz uma miscelânea de tudo, de uhum. famosos, de fim, de sociedade, mas a gente se preocupa muito com arte. É uma das coisas que a gente se preocupa muito. Agora,
Nosso tempo já está acabando, a gente está até É, o... Caramba! E você também tem outras coisas para fazer hoje, eu estou sabendo. Ah, toda a sua história eu vou contar no texto abaixo dessa nossa entrevista. tá certo. Então, e tem muita história, tem muita novela, tem muita série, tem muita Uhum. coisa que você nos deu o prazer de fazer e nos conquistar, que você realmente é um dos melhores atores que eu conheço. Gentileza sua. Sim, porque assisti novelas, eu sou um noveleiro incontrolável e amo novela. Quando eu perco, então eu chego em casa e volto para assistir a novela. Eu amo os textos. Gosto mais das novelas antigas que tem um conteúdo mais interessante, digamos assim, né? Mas eu amo novela. E muitas das quais eu gosto, você está nela. E, querido, eu queria te agradecer, queria te parabenizar por 40 anos fazendo a gente chorar ou rir, seja lá o que for, fazendo a gente sentir alguma coisa, né? Pelos seus personagens ou pelos personagens que seu personagem interagiu. Enfim, é muito bom ter você na nossa dramaturgia. É muito bom. Eu soube que você é um estudioso danado das artes cênicas. Você É, sabe que é um cara que não para de ler. eu sou um apaixonado pelo que eu faço, então não é trabalho, é prazer. É muito bom, E, né? e é um trabalho dinâmico, né? Trabalho Hum, que se hum, modifica, que principalmente nesse momento que a gente vive agora, de transformações tão rápidas e tão profundas, né? No sentido geral, né? sim, E a arte cênica também, né? Passa por isso. Eu tenho muita fé no teatro, eu tenho muita fé no que a gente faz, porque contar histórias é uma das qualidades mais interessantes do ser humano, né? Essa necessidade de contar e ouvir histórias, né? Isso tá muito forte em todos nós. Então eu tenho eu muito amo fé teatro. nessa nossa trajetória. No audiovisual as coisas se transformam porque há um processo técnico em desenvolvimento constante, mas o teatro é isso. O teatro é só um palco vazio, alguém o escutando e alguém interpretando uma história, né? Isso Exatamente. continuará para sempre. E isso E é eu que fico me fascina no teatro, eu sou louco por teatro também. Quer dizer, aliás, o teatro vem em primeiro lugar para mim, a seguir de cinema, e depois as novelinhas que a gente curte para poder aliviar as tensões do dia. Ah, exatamente. Não, mas antes de tudo queria muito te agradecer esse carinho, essa atenção, por, né? imagina, velho. Uma, uma entrevista maravilhosa, uma entrevista que fiquei muito à vontade e ter você com essa paixão também que eu sinto recíproca pelo que a gente faz é muito bom, muito me sinto agradecido. Jaime, muito obrigado pelo seu tempo. Você sempre soube, me falaram que você era um cara bastante generoso, isso é bom. Obrigado pela generosidade do seu tempo aí. Eu sei que Isso. você está a mil para estrear o espetáculo, cheio de coisas para fazer. É. Aliás, que bom, né? Oh, Que bom. né? Muito Segundo, obrigado. Uhum, segundo a mestra Rose Gonçalves, minha uhum, preparadora vocal, minha querida uhum. amiga, ela diz que já é sucesso se você está fazendo. É, Então, o sucesso começa, é, não é aquele sucesso de resposta, não é esse, é o sucesso da realização, da né, de estarmos realização. realizando. Eu queria Tá? parabenizar vocês todos que estão envolvidos nesse espetáculo, porque Uhum. foi tão necessário esse espetáculo. Quando eu li, eu falei assim, meu Deus, que coisa primorosa, que coisa necessária. E todo esse cuidado que você está falando de abordar o tema é tão bom, porque ele aborda com uma certa profundidade e aborda também todos os outros lados.
dessa questão. Parabéns para vocês. Muito legal. Um Obrigado, beijão para querido. você, viu? Muito Grande obrigado beijo. pelo seu tempo aí. Que isso. Obrigado a você. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau. Tchau.